Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal Prof. Henrique Física. Hoje dando uma sequência aí na nossa aula número 3, né, da nossa Física 1, da Física da primeira série do ensino médio, certo? E obviamente já fizemos a nossa aula 3, agora nós vamos fazer os exercícios dessa aula e agora lembrando que haverá lista de exercícios complementar. Então você tem a aula para assistir, você tem a lista de exercícios que eu montei para você, onde parte dela eu vou estar resolvendo aqui no vídeo, e aí ainda vai ter uma lista de exercício complementar para você dar uma olhada. Então vamos lá, vamos dar sequência no nosso assunto, vamos meter ficha nas nossas ideias aqui, beleza? Então o primeiro exercício que a gente vai fazer é um exercício de você fazer uma estimativa de quanto tempo vai demorar para o cara fazer uma certa viagem. Olha o que está acontecendo. Ele fala assim, ó, na região amazônica os rios são muito utilizados para transporte. Considere que João se encontra numa cidade A e pretende se deslocar até uma cidade B de canoa. Conforme indica a figura, João deve passar pelos pontos 1, 2 e 3. Considerando que as distâncias D são mostradas no quadro que segue, aí então você tem o cara sai da cidade A, precisa passar para a cidade B, mas ele passou para você quanto de distância existem entre os trechos ali. Ó. Por exemplo, de A para 1 é 2, de 1 para 2 é 4, exatamente, de 1 para 2 é 4, de 2 para 3 é 4 km, de 3 para B fecha mais 3 km, certo? Então, pessoal, aqui, nessa nossa ideia, ele fala para você assim, ó, que o João ele sai às 7 horas da manhã do ponto 1 e às 9 horas da manhã ele chega, perdão, às 7 horas da manhã do ponto A e às 9 horas da manhã ele chega no ponto 1. Bom, então isso quer dizer o seguinte, quer dizer que este trecho aqui que você fez inicialmente, você levou quanto tempo? Bom, o tempo que você levou para fazer esse trecho foi 2 horas, porque você saiu às 7 horas e chegou às 9 horas. Foram 2 horas. E, cara, esse trecho tem míseros uma distância de 2 quilômetros. Pá, imagina, 2 quilômetros você executar em 2 horas. Nossa, é bastante, né? Enfim, então, nessa nossa situação, dá para você ver uma coisa bem clara, não precisa fazer muita conta, né? Mas a gente sabe que a distância é a velocidade vezes o tempo, certo? E que essa distância são 2 quilômetros e a velocidade dele, o tempo 2 horas, então essa velocidade será 1 km/h. Bom, como essa velocidade é 1 km/h, a resposta à tua questão é muito simples, porque a cada quilômetro que você tiver que executar lá no rio, você vai demorar 1 hora. Então aqui, ó, basta você fazer um levantamento de quantos quilômetros você precisa fazer no total. A quilometragem que você precisa fazer no total, ela é de quanto? Bom, vai ser 2 mais 4 mais 4 mais 3, certo? Então, 4 com 4 dá 8, com 2 dá 10 e mais 3 vai dar 13 quilômetros. Cara, 13 quilômetros, então isso quer dizer que, consequentemente, esse cara vai demorar 13 horas para realizar sua viagem. 13 horas para realizar sua viagem por completo. Beleza? Então a minha resposta é 13? Não, a minha resposta não é 13. Porque a pergunta não foi quanto tempo de viagem iria ter. Ele perguntou que horas você chega. Então, se você sai às 7 horas da manhã e a sua viagem no total leva 13 horas, meu Deus, que sofrimento! Você vai ter 20 horas da noite chegando. Ou seja, você vai estar chegando por volta de umas 8 da noite nessa cidade. Dá-lhe energia para você fazer isso, certo? É isso mesmo? Tem uma coisa que está estranha aqui. Ah, pessoal, mil desculpas. Eu cortei a imagem aqui e o gabarito tem letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, tá? Se você pegar lá na listinha, você vai ver que a letra E, que vai estar aqui embaixo, vai ser às 20 horas, tá? Então, é só você olhar lá no arquivo da lista, tu vai ver que não tem erro nenhum na minha lógica aqui, né? Então, beleza? Fechando aí a nossa primeira questão. A segunda questão, ela já é uma questão que envolve um pouco de astronomia, que eu puxei esse assunto porque os alunos, de uma forma geral, gostam muito dessa discussão da parte da astronomia. Olha que interessante, ele fala assim, ó, a distância média entre a Terra e o Sol é algo na faixa de 150 milhões de quilômetros. Porra!
distante, né? 150 milhões de quilômetros. E essa é uma coisa de. Isso é o que a gente chama de uma unidade astronômica, né? Então, as unidades astronômicas são medidas em relação à distância Terra-Sol, certo? E ele fala assim: ó, supondo que fosse possível desligar o Sol, desligar a luz do Sol durante um certo momento, ligando em seguida e considerando a velocidade da luz como 300 mil quilômetros por segundo, o tempo que essa luz iria atingir a Terra seria de aproximadamente quanto? Essa questão, ele fala, pô, imagina tu desligar o Sol, beleza, uma lâmpada que tu desligou. Aí tu liga ele de novo e aí a luz vai vir para nós. E a pergunta é quanto tempo vai demorar para essa luz chegar até a gente? Bom, isso aqui tem um monte de nuance interessante para a gente comentar. Mas primeiro eu vou resolver o problema. Olha só, o que ele fala para você? Ele fala que a distância entre a Terra e o Sol são 150 milhões de quilômetros, certo? 150 milhões, o milhão ele tem uma ordem, né, de 6 zeros, então eu vou escrever assim, 150 e eu vou acrescentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Isso em quilômetros, a distância que a gente tem com relação ao Sol, beleza? E aí ele fala que a velocidade que a luz se desloca são o quê? São 300 mil quilômetros a cada segundo. Cara, 300 mil quilômetros em um único segundo. É uma velocidade altíssima que a luz possui. Inclusive a maior velocidade que a gente conhece na natureza. Então, 300 mil quilômetros a cada segundo, certo? Então aqui você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse 300 mil e vai acrescentar os zeros dele, né? 300, 1, 2, 3, certo? Quilômetros a cada segundo, certo? E aqui a gente vai usar aquela nossa situação, distância igual a velocidade vezes tempo, tá? Mas tem uma coisinha que eu comentei no final da aula passada. Eu sempre falei para você assim, gente, você pode usar a fórmula distância igual a velocidade vezes tempo, tá? Vai dar certo igual. Mas é legal você sempre lembrar que o tempo é a distância dividido pela velocidade. O tempo que tu demora para fazer algum trajeto é só pegar a distância daquele trajeto e dividir pela velocidade. Ah, eu tenho uma viagem de 300 quilômetros. Beleza, tenho uma viagem de 300 quilômetros. Quanto que tu consegue fazer de média de velocidade no carro? Ah, eu consigo 75. Pega 300 e divide por 75 quilômetros por hora, vai dar o teu tempo de viagem. E claro que isso é oriundo dessa forma. Distância igual a velocidade vezes tempo, certo? Tu pega essa velocidade e joga dividindo, e o tempo vai ser a divisão da distância com a velocidade. Então vamos lá. Se o tempo é a distância dividido pela velocidade, quanto que é a distância, ó? 150 e agora 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 150 milhões. E aqui eu tenho que dividir por 300 mil. 1, 2, agora 1, 2, 3. Beleza? Agora, obviamente que eu não vou fazer essa conta sem simplificar, né? Tem que simplificar. Eu tirei 5 zeros desta conta, então vou lá e executo 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui sobra para mim 1.500 dividido por 3. E 1.500 dividido por 3 vai me resultar nada mais, nada menos que 500. Mas 500 o quê, professor? Ó, a minha velocidade é quilômetro a cada segundo. Então, aqui, 500 segundos. Beleza. Mas quando você olha 500 segundos, não tem alternativa aqui em segundos, você tem a alternativa apenas em minutos. Então, a gente simplesmente transforma segundo para minuto, né? Então, eu vou pegar esses 500 segundos e eu vou dividir por 60 para transformar em minutos. Lá na nossa segunda aula de mudança de unidade, a gente viu isso. Corta zero, e aqui vai dar quanto? 6 vezes 8 dá 48, então esse cara dá 8, alguma coisa, vai sobrar 2, 48 para 50 sobra 2, e aí você vai ver que esse cara vai dar 8,33333, aproximadamente aqui 8,4 minutos. Bom, aí tu olha assim pra mim, tá, professor, 8,4 minutos, legal, eu terminei meu exercício. Cara, mas a conta desse exercício é até a parte menos instigante que ele tem nela. Interessante é você perceber que a luz do Sol demora 8,4 minutos para chegar até a Terra. Então, por exemplo, quando você está vendo o Sol nascer, na verdade,
A luz do sol que você está vendo, ela foi produzida há 8,4 minutos atrás. Então, a hora que tu tá vendo o sol nascer, na verdade, o sol já tá naquela posição há mais tempo e ele já subiu, na verdade, um pouquinho. Então, você vê o sol com delay, você vê o sol com atraso. Sabe quando tu joga um joguinho online que tá com muito lag, que tu aperta o botão e demora um tempo pra máquina responder, daí tu fala, pô, tá com delay, tá demorando 1 segundo pro cara dar a minha resposta. Pô, lag de 1 segundo é absurdo para um jogo atualmente. Mas, cara, quando você aperta, aquele comando demora um tempo para chegar lá na central. E aí a central, ô, o cara apertou, mas tu já executou aquilo há 1 segundo atrás. É a mesma coisa com o sol. Quando tu tá vendo o sol nascer, na verdade, aquele evento já aconteceu há 8 minutos, quase 8 minutos e meio atrás, certo? Então, é bem interessante e isso vai ter muita nuance na astronomia. Tem coisa que você vê no espaço e que, na verdade, já aconteceu há milhões de anos atrás, de tanto tempo que demorou para a luz chegar até a gente. É muito, muito, muito legal essa discussão, beleza? Então, dando uma sequência aqui, nós vamos para o exercício número 3. No exercício número 3, ele fala assim, ó. Da lavoura a um restaurante de estrada, um caminhão percorre 84 km com uma velocidade de 70 km por hora, faz uma pausa de 48 minutos para o lanche do motorista e a viagem é retomada, sendo percorridos 120 km a 60 km por hora. Beleza, até a chegada ao porto. Beleza. A velocidade média de toda esta viagem em quilômetros por hora é de quanto? Cara, olha só, presta atenção no comando da tua questão. Ele quer saber a velocidade média em todo o trecho da sua viagem. Então, o que você tem que fazer aqui? Ó? Nós vimos o seguinte, que a velocidade média era definida pela distância que você andava no total, dividido pelo tempo que você leva no total para fazer a sua viagem. Certo? Distância total e tempo total. Beleza. Cara, aqui tem um cara que está bem fácil de você identificar, que é o quê? A tua distância total. Por quê? Ó? O cara andou um trecho de 84 quilômetros, certo? E depois ele andou um trecho de 120 quilômetros. Então, quanto que você andou no total? É só você somar esses dois caras. Então, aqui, ó, a sua distância total, eu vou até colocar aqui em cima, ó, a sua distância total é nada mais nada menos que os 84 quilômetros que você executou, somados aos 120 quilômetros do segundo trecho. Sempre distância total e tempo total. Então, aqui a distância total vai ser nada mais nada menos que 204 quilômetros que o cara fez de viagem, certo? Beleza. Então, agora, você tem que descobrir o tempo total. Só que aí entra a nossa questão. Como é que tu vai fazer esse tempo? Cara, lembra que eu falei para você que o tempo que você demora para fazer um trecho é sempre a distância dividido pela velocidade que você estava naquele trecho. E nessa questão você tem 3 etapas, ó. A etapa 1, você está se deslocando com uma velocidade de 70 km por hora e o trecho tem 84 km. Então vamos lá. Eu vou calcular o tempo dessa primeira etapa, ó. O tempo da etapa 1, ela é o quê? É a distância que você executa na etapa 1, dividido pelo tempo que você... Perdão, dividido pela velocidade que você está nessa etapa 1. A distância são 84 quilômetros, certo? E a velocidade são 70 quilômetros por hora. Certo? Se você pegar 84 e dividir por 7, esse cara daria 2, daria 12, né? Se você pegar o 84 e dividir por 70, vai dar 1,2, beleza? Então, esse tempo do primeiro trecho corresponde a 1,2 horas. Cuidado que isso aqui não é 1 hora e 20 minutos. É 1,2 horas. Então, se você quiser saber quanto que isso é em minutos, tu tem que multiplicar isso aqui por 60, tá bom? Beleza.
Aí você tem a sua etapa 2. Etapa 2. A etapa 2, qual que é? Bom, eu falei que são 3 etapas, né? A etapa 2, na verdade, tu não anda nada. Tu só fica 48 minutos parados. Então, o seu tempo que decorre nessa etapa 2, ele é de quanto? É de 48 minutos. Que eu vou fazer o seguinte. Como a minha primeira resposta foi em horas, eu vou manter esse padrão de horas e eu vou dividir esse cara por 60. E esse tempo 2 vai dar, se 6 vezes 8 dá 48, 48 dividido por 60 dá 0,8 horas. Beleza, encontrei o tempo do meu segundo trecho. E no segundo trecho fiquei parado, na verdade. A segunda etapa do meu problema eu fiquei parado, né? E aí você tem a terceira etapa. Na terceira etapa, você anda 120 km a 60 km por hora. Aqui é fácil, 2 horinhas, né? 60 km na primeira hora, mais 60 km na segunda hora, fecha os 120 aqui. Então, o tempo da terceira etapa são os 120 km dividido pela velocidade dessa etapa, que é 60 km por hora. Certo? 120 por 60 fecha 2 e o tempo da terceira etapa são 2 horas. Certo? Mas a pergunta é, qual é a velocidade média? Agora você tem tudo na palma da tua mão. Por quê? Porque a distância que você tem total, você acabou de calcular ela aqui, ó. Você simplesmente somou aqui as duas distâncias e deu 204. E o tempo que você tem no total, basta você somar os tempos de cada uma das suas etapas. Então, vai ficar assim. Se eu tenho 1,2, 0,8 e 1 e 2, somando tudo, esse cara dá 4 horas. É só você somar 1,2 com 0,8 vai dar 2. 2 mais 2 fecha 4 horas. Então, agora, o que a gente tem? A velocidade média é a distância total pelo tempo total. Só que essa distância total é quanto? 204. E esse tempo total, 4. 204 quilômetros, 4 horas. Então, a minha velocidade média é 204 quilômetros que foram executados em 4 horas. Esse cara vai dar 51 quilômetros por hora. E fechamos assim a nossa questão, beleza? Veja como as minhas questões eu tento pegar bem mescladas, assim, em questão de estrutura, tá? Essa ideia de você pegar um deslocamento total, particionar ele e pedir a velocidade média é bem clássico. Aí o que você faz? Você vai pegar a distância total e deixar guardada no bolso. E depois, sua segunda etapa, vai ser pegar cada um dos trechos e determinar o tempo deles. Somou os tempos, você terá as suas respostas todas construídas aí, distância por tempo, usando a distância total e o tempo total. Beleza? Com isso, a gente vai dar um pulo para a nossa última questãozinha, tá? Essa última questão, ela nem é tanto de velocidade média, tá? Mas, essa semana aí eu trabalhei com meus alunos e na apostila dos meus alunos de assunto de primeira série, de assunto de mecânica inicial, tinha exercícios nesse estilo, assim. Então eu decidi colocar, mais porque eu vi que tem material não só na primeira como no terceirão que cobra exercício nesse estilo, mesmo não sendo um exercício que você tem que calcular a velocidade. É uma questão de regra de 3. Ele fala assim, ó, a distância aproximada entre João Pessoa e Campina Grande é de 120 quilômetros, certo? E aí ele fala que um ciclista deseja fazer o percurso de bike. E cada pedalada que ele faz, ó, cada vez que ele gira o pedal por inteiro, ele anda apenas 60 centímetros, certo? E ele fala qual que é o número de pedaladas necessária para fazer esse trajeto na íntegra. Gente, isso aqui é uma regra de 3, bem papo reto. Porque olha só, você vai pegar aqui, cada pedalada são 60 centímetros. Então você vai fazer assim, ó. Uma pedalada faz você se deslocar para frente 60 centímetros, certo? E aqui você tem que... Quantas pedaladas você quer executar? Não sei. Eu só sei que essas pedaladas precisam me permitir andar uma distância de 120
120 quilômetros, certo? Fechou. É uma regra de 3 para a gente resolver. Só tem um detalhe. Esse cara está em quilômetros e este cara está em centímetros. E é legal você observar que a gente aprendeu na aula passada como fazia a mudança dessa unidade. Vamos fazer a mudança aqui, ó, lembrando da aula passada? Ó, 120 quilômetros. E o meu objetivo aqui é escrever esse cara em centímetros. Eu comentei com vocês, você pode montar uma tabela, ó. Do quilômetro para o metro tem que colocar 3 zerinhos, que é 1.000, daí do metro para o decímetro, decímetro para o centímetro. Pode ser, tá? Você pode também fazer isso aqui, ó. Qual era o prefixo que nós utilizávamos para o quilômetro? 10 elevado na terceira. Qual era o prefixo que nós utilizávamos para o centímetro? 10 elevado na menos 2. O que você vai pegar? Você vai pegar o prefixo de origem e você vai subtrair pelo prefixo de destino. Teu prefixo de destino é menos 2. Então, se você pegar 3 menos o menos 2, esse cara vai dar 5. Então, esse cara é 120 vezes 10 com expoente 5. Olha que barbada que fica, né? Se você souber os expoentes, você vai lá, pega o teu de origem e subtrai pelo teu de destino. Beleza? Fechou. Então, aqui, ó, esse cara eu vou escrever como 120 vezes 10 na 5 e a minha resposta já vai aparecer. Por quê? Uma pedalada me rende 60 centímetros de distância percorrida. X pedaladas vão me render 120 vezes 10 elevado na quinta centímetros, certo? Consequentemente, esse x vai ser uma divisão entre esse 120 e esse 60, certo? Só jogar o x multiplicando 60, você vai ter que 60 vezes as x pedaladas que você tem que fazer é 120 vezes 10 elevado na quinta. Joga esse 60 dividindo e x será 120 vezes 10 elevado na quinta dividido por 60. E 60 cabe duas vezes dentro do 120, 2 vezes 10 elevado na quinta. Beleza? Com isso, a gente encontra a resposta aqui e já aproveita e marca a nossa resposta aqui. E finalizamos assim a nossa lista. Vocês têm mais 4 exercícios dessa lista que eu montei para vocês. Está aí no arquivo, está aí na descrição do vídeo, certo? E além disso, tem também uma lista complementar. E não esquece de acompanhar o nosso cronograma que também está ali embaixo. Beleza? Forte abraço a todos. Se você gostou da aula, por favor, não deixe de dar seu like. Comenta. Eu sempre vou responder seus comentários. Eu sempre vou buscar encontrar uma melhor forma de fazer o meu vídeo, sempre pensando nos comentários dos meus alunos, tá? Então, se você acha que tem alguma coisa que eu estou fazendo muito rápida, se você acha que tem alguma coisa que eu estou fazendo muito devagar, se você acha que eu tenho pouco exercício, se você acha que eu tenho muito, se eu acho que eu teria que fazer menos conteúdo por aula e aula mais curta, pode comentar aí, por favor. Todos os comentários são muito bem-vindos. Beijos a todos e é nóis. Tchau, tchau. Até a próxima.